Boa noite, meu nome é Cleiton Luiz Machado Ferreira e hoje nós vamos começar esse curso de meditação falando um pouco então sobre os primeiros aspectos, as primeiras palavras a respeito da meditação, como ela funciona, qual os seus objetivos, para que então a gente ao longo do curso consiga abordar todo o tema a respeito desse assunto. A meditação ela é uma prática oriental que visa proporcionar basicamente estados de satisfação, estados de harmonia consigo mesmo, também busca a informação interna, uma informação do tipo espiritual, do tipo prática, é uma sabedoria diferente daquela sabedoria intelectual que nós estamos acostumados. Então, o que a meditação busca por si mesma, nós poderíamos resumir em uma única palavra: gnoses. Gnoses, então, é uma palavra de origem grega que simboliza conhecimento. Não um conhecimento normal, intelectual, que nós adquirimos através de um livro, adquirimos através de uma conversa, através de uma pesquisa. Não esse tipo de conhecimento. A gnosis, simbolizada então por essa palavra, exprime um tipo de conhecimento que no fundo é totalmente experimental. Então, a gnosis simboliza um conhecimento experimental, ou seja, um conhecimento que nós iremos adquirir, que nós iremos obter através das práticas de meditação, por exemplo, ou através de intuições. Existem várias maneiras de se experimentar isso que nós chamamos de gnosis. Um exemplo muito comum e prático, que eu particularmente gosto de usar, se refere à eletricidade. Então eu posso pedir para que vocês aqui coloquem os seus dedos em uma tomada. Claro que vocês não colocariam. Por quê? Porque sabe que isso ocasiona o que nós chamamos de choque. Então, ao colocarmos o dedo em uma tomada, nós sentimos que uma descarga passa para o nosso corpo, e denominamos então essa descarga, esse sentimento, que muitas vezes até mesmo de repulsa, que faz nós retirarmos o dedo da tomada, nós denominamos isso de choque, ou seja, através do conhecimento intelectual, através da física, através dos estudos que foram desenvolvidos, resultando então nesse conhecimento da eletricidade, nós sabemos que um choque nada mais é que uma descarga elétrica que gera uma DDP, como nós falamos, ou uma diferença de potencial. Então existe uma diferença de potencial e quando nós sentimos essa diferença, essa sensação, nós denominamos de choque. Mas mesmo uma criança com 5, 6 anos que nunca tenha estudado física na sua vida, que nunca tenha tido contato com as leis da física, contato com livros e com esse conhecimento intelectual, sabe o que é um choque. Então, se nós perguntarmos para uma criança lá de 6, 8, 10 anos, mesmo ainda não tendo tido essa matéria no colégio, sobre física, sobre eletricidade, saberá o que é um choque. Por quê? Porque quase com certeza todas as pessoas, enquanto pequenos ou pequenas, elas já colocaram o dedo na tomada. Já experimentaram isso que nós chamamos de choque. Eu me lembro muito bem de quando eu era pequeno, deveria ter uns 5, 6 anos, minha mãe estava na cozinha, fazendo virada para a janela, fogão, fazendo comida, e eu era pequeno e estava brincando com o grampo dela, esses grampos de cabelo. Mulheres
antigamente usado para prender o cabelo. Um grampo, né, um arame, e eu brincando no chão, eu lembro, né, ainda apenas alguns flashes de memória, lembro que eu peguei aquele grampo, né, e olhei ali, né, o grampo ele tem uma forma de U, eu pensei, olha que legal, ali tem, né, 2 buraquinhos, e eu lembro que eu estava ali brincando perto da tomada, minha mãe se virou, né, como toda mãe, cuidando do seu filho, né, querendo sempre o melhor, ela se virou e falou: Cleiton, não coloque o grampo aí, porque senão você vai tomar choque. E naquele momento, eu ainda me lembro, através de alguns flashes, que eu pensei: choque? O que é choque? E então, né, na minha curiosidade, coloquei o grampo e dei um grito. Né? Aí na hora ela virou e falou: Cleiton, eu falei que você ia tomar um choque. Mas a partir daquele dia, foi quando eu descobri o que era um choque. A minha mãe só sabia o que era um choque porque ela também havia experimentado. Mesmo que tivesse lido, mesmo que tivesse estudado no colégio a respeito da física, das diferenças de potencial, né, como essa pequena corrente passa através do nosso corpo, causando sensações neurológicas, né, através dos nossos neurônios, interpretadas pelo cérebro, fazendo então com que nós retiremos na mão rapidamente da tomada, nesse caso, mesmo tendo esse estudo, ela já com certeza havia experimentado o que era o choque. E por isso, então, sabia, tinha experiência realmente daquilo que ela estava falando. Ela havia comprovado por si mesma o que era um choque. Por isso que, então, através de uma experiência, né, dos mais velhos para os mais novos, ela me falou: Cleiton, não põe o dedo aí porque você vai tomar um choque. Mas como nós sabemos, aquilo que nos é real, que nos é verdadeiro, que impregna a nossa alma, são com certeza fatos pelos quais nós passamos. Então a nossa memória, muitas vezes, ela é falha. Muitas vezes tentamos nos lembrar de palavras, de poesias, de músicas, de qualquer conceito, e muitas vezes nossa memória falha. A nossa memória, ela falha também em acontecimentos que ocorreram com nós, né? Então imagine em processos intelectuais, como ela é muito mais suscetível disso que nós chamamos de esquecimento. Mas com certeza, fatos que marcaram a nossa vida, né? Como um ferro em brasa, né? Marca o corpo de um animal, por exemplo, né? Esses acontecimentos que nós chamamos como gnoses, esses conhecimentos experimentais, vívidos da alma, elas jamais deixam a nossa alma. Então elas marcam, elas imprimem na nossa consciência, na nossa alma, né, fatos, eventos que ficarão conosco pelo resto das nossas vidas. Então, num primeiro momento, é interessante nós distinguirmos essa palavra gnosis, né, que significa o conhecimento adquirido, experimentado, né, diferencial então do conhecimento intelectual, do conhecimento apenas obtido através da leitura de um livro, através do raciocínio ou através do intelecto. Bom, continuando então com o nosso tema da meditação, né, nós falamos então que a meditação ela é uma forma para adquirirmos conhecimento, para adquirirmos esse conhecimento do tipo interno, do tipo interior, do tipo experimental. Então, é um processo para se adquirir a gnosis, no seu sentido mais amplo, nesse sentido do conhecimento interior, do conhecimento espiritual. Nós podemos então começar essa aula fazendo uma pequena introdução, um breve paralelo entre duas culturas que existem no mundo de hoje. Por um lado, a cultura na qual nós estamos inseridos, que é a cultura ocidental, fazendo então esse paralelo com a outra cultura que também existe no nosso mundo, que é a cultura oriental. Essas duas culturas possuem alguns aspectos que são diferentes,
né, e que regem o mundo em que vivemos. Se bem que alguns aspectos orientais já foram deixados de lado, já foram abandonados, quando o mundo ocidental ganhou uma amplitude, vamos dizer assim, né? E então os conhecimentos ocidentais passaram também para o mundo oriental. Mas vamos começar lá no princípio, vamos falar a respeito de alguns aspectos culturais apenas. E aqui, como uma associação de filosofia e cultura gnóstica, nós vamos nos ater um pouco mais a respeito das filosofias, né, e das religiões que surgiram no mundo, né, nesses dois aspectos, né, do nosso planeta Terra, ou seja, no mundo oriental e no mundo ocidental. Então nós podemos começar falando um pouco sobre o mundo ocidental, né? Nós podemos inserir o dia, a hora, a data em que nós estamos vivendo, né, para então começarmos a realizar esse processo de observação e de análise entre a cultura ocidental e oriental. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, né, nós vivemos num país denominado Brasil, que nós sabemos que foi descoberto por Portugal, né, há mais de 500 anos atrás. E os portugueses, assim como os espanhóis, tinham já, praticavam uma religião específica. Que religião era essa? Ou que nós conhecemos, ou que nós denominamos hoje por cristianismo. Mais do que o cristianismo, né, vamos especificar aqui para sermos exatos, para sermos concretos, porque cristianismo é algo muito amplo, né? Então os protestantes também acreditam em Cristo, por exemplo, né? Mesmo sendo uma outra forma de cristianismo, eles também acreditam em Cristo, assim como diversas outras religiões. Então a religião na qual Portugal, né, tinha a sua base, assim como a Espanha, não era simplesmente o cristianismo, mas sim o catolicismo. Então é a chamada Igreja Católica, né, Romana. O catolicismo, então, tem as suas bases, tem a sua origem, claro, criada, né, no nascimento de Jesus Cristo, como um personagem fundamental para essa religião. A gnosis, né, enquanto uma filosofia, também pode ser observada do ponto de vista de religião, e também uma religião cristã, porque os gnósticos também acreditam em Cristo, ou melhor, em Crestus, que nós, como gnósticos, assimilamos de uma forma como um princípio universal, né? Isso será abordado nas outras aulas, mas a visão básica do gnosticismo é de que Crestus, né, ou Cristo, é um princípio cósmico universal. Não é simplesmente uma pessoa, né, na pessoa de Jesus Cristo, mas ele é um princípio cósmico universal que existe e que, se nós começarmos a estudar as diversas religiões, perceberemos que esse princípio universal também estava nessas outras religiões. Então, podemos verificar os textos egípcios, né, quando se fala sobre Osíris, se fala sobre o Cristo. No hinduísmo, que nós vamos falar daqui a um pouco, né, como uma religião oriental, quando se falava de Krishna, se falava de Cristo. Né? Os japoneses existiam também um princípio, né, que é encarnado por Fu-Ri. Né? E esse personagem, então, que encarnou esse princípio, tinha então as suas bases também nesse princípio cósmico universal.